Eu quero trazer para vocês agora nesse vídeo uma conversa que eu tive com um dos aprovados aí no último ENA 2025. É o professor Chicão. O professor Chicão ele é do Paraná, Ponta Grossa do Paraná, e é uma pessoa assim de muito conhecimento, professor de cursinho, mas que estudou conosco e teve um resultado positivo, teve a felicidade de ingressar no mestrado agora, já deve estar começando o curso no início agora de 2025. Vamos ver um pouco dessa conversa que nós tivemos. Me diga uma coisa, professor. Eu quero lhe conhecer, primeiramente, né? O senhor é professor de cursinho, não é isso? Eu na verdade, eu comecei a dar aula em 98. Quando eu entrei na universidade, eu já comecei a dar aula para pré-vestibular. E Nossa, é aí, 98. isso. E aí eu migrei para o ensino médio. E aí, mas assim, na essência, eu sou professor de cursinho, mas faz muitos anos, já faz mais de 20 anos que eu também atuo no ensino médio. E aí, o que aconteceu? Eu Já fazia muito tempo que eu queria fazer o Promate. Muito tempo, muito tempo. Como é que foi minha preparação para o ENA? Eu tava no YouTube e aí eu vi uma chamada sua do ProEstudo dizendo que ia começar um, algumas aulas para mostrar como é que funcionava o ENA. E aí, claro, eu nunca podia assistir ao vivo, mas eu sempre assistia de madrugada. Eu sempre rendi muito à noite, assim. Então, quando você falou que levantava lá, botava o reloginho para despertar às 4 da manhã, normalmente é o horário que eu vou dormir. Então, eu sempre dormi muito pouco. Então, eu normalmente antes das 2 não durmo. E levanto às 6, mas cada corpo se acostuma de um jeito. O meu é assim. E aí eu Poxa, assisti a primeira aula, tua lá, mostrando como é que funcionava. Assisti a segunda aula. E aí ia ter uma terceira live, que foi, se eu não me engano, aquelas que você sorteou 2, 3, 4 livros, lembra? sim, agora em julho, né? Exatamente. E lógico, eu assisti todas as lives. Mesmo assim, Que bom. por exemplo, como eu sou professor de cursinho, então a gente normalmente dá toda a matemática. Então não tem uma parte assim que eu sou melhor ou sou pior. Eu domino toda ela, entende? Eu domino todos os tópicos ali matemáticos, para mim não tem problema. Mas o que que eu fiz? Eu assisti todas as suas aulas, todas as suas lives de preparação, todas. Peguei muito macete, muito bizu ali interessante, muita tacada que você dava, assim, porque se você for olhar a resolução do Profmat em si, não é que é uma resolução errada, porque não existe resolução errada, mas sim, é uma resolução mais passo a passo, mais engessado, mais aquela coisa mecânica, assim, sabe? Então, por exemplo, teve uma questão aqui da prova que caiu do ângulo de 30 graus. Na minha cabeça, por exemplo, assim, como que eu condiciono os meus alunos? Se o ângulo é 30 graus, o cateto oposto é metade da hipotenusa e o adjacente é metade multiplicado por raiz de 3. E acabou. Então, se não, eu não aplico seno, não aplico cosseno, não aplico tangente. E Uhum. aí, essas sacadas que mais me interessavam nas suas aulas, entende? Porque você dava assim, você mostrava a maneira de resolução clássica e mostrava aquela maneira interessante. A própria resolução lá do múltiplo de 7 das mulheres lá, dessa questão do pragmático que você resolveu, sensacional. Então, são essas sacadas assim que me deram, assim, me deixaram mais preparado ainda pro ENA, entende? E eu também não sou dono da verdade, eu estou aqui dando o meu testemunho para que, de repente, mais professores possam se beneficiar em outros ENAs, entende? Então, o que que eu vi? Quando eu achei você, e eu vi que você era do Ceará, é, todo professor do Ceará, eu já tenho um respeito enorme. Por quê? Uhum. Porque como eu faço preparatório para o ITA também, a maioria dos alunos do ITA vem do Ceará. Eu não sei qual é a magia que vocês têm aí, mas a matemática aí no Ceará é diferente. É só pegar a nota de corte do ENA aí do Ceará e ver a maior pontuação que tem. Então, assim,
Eu não sei o que vocês têm aí, mas só de você ser do Ceará, assim, eu já fiquei com mais confiança em seguir seus passos, entende? E aí eu comecei a assistir as suas lives. Claro, eu assisti em velocidade 2, porque é, Uhum. a maioria dos detalhes ali, a não ser quando era algum bizu muito interessante, aí eu pegava o papel, anotava, porque foi aquilo que eu falei para você, não era necessariamente pro ENA, mas era para eu poder usar quando eu estivesse dando aula, entende? Atalhos para os meus alunos também. Então eu já Massa. ficava dando todas as possibilidades. Quando você fez seu simulado, eu fiz o simulado. Eu fiz o simulado, acertei 29, inclusive. Foi a mesma nota, a Doendo. mesma nota que eu tirei no ENA. Só que com um detalhe. Eu estava resolvendo todos os simulados, as provas, em 2h20, 2h30. Então, estava esperando meia hora. Eu sabia que ia faltar tempo, porque quando você resolve em casa, por mais que eu tentasse assim, fazer a estrutura simular mesmo, você sabe que treino no jogo é jogo. Então, Exatamente. mas assim, e aí quando eu assisti as últimas aulas e todas aquelas revisões, eu falei, cara, eu tô bem preparado. Assim, eu tenho uma frase que, eu tenho várias frases, mas uma delas que eu sempre falo com meus alunos é assim: tempo é preferência. Você entendeu? Tempo é preferência. Então, por exemplo, eu como não tinha muito tempo, o que que eu fiz? Eu peguei desde a live 1 que você fez, mostrando como é que era, como é que funcionava, para eu poder interagir, para eu poder ver qual o caminho que eu ia seguir, entendeu? Então, claro que foi uma benção eu ter conseguido achar você ali na internet e ter feito a preparação ali, ter assistido as Uhum. reuniões, enfim, porque realmente, para mim que não tinha muito tempo, encurtar o caminho, né, alguém mostrar para mim o caminho das pedras, isso realmente seria, assim, foi algo que um dos meus pilares assim do sucesso que eu acho que eu tive, entende? Realmente eu aprendi ali, eu não precisei correr atrás de muita informação e de muita questão, porque você já dava mastigadinho ali, você entende? Uhum. E, e aí, assim, o, o que que eu tenho em mente sempre? Não tem como ficar criando muita questão em matemática. Elas normalmente se repetem. Então, se você tem uma linha de raciocínio de uma questão, isso já te facilita um monte. Então, o que que eu sempre falo? Quanto mais questões você resolve, maior é a chance de você pegar uma questão com uma linha de raciocínio que você já tenha, e isso te ajuda muito. E naquelas questões de geometria, assim, eu, todas elas eu já tinha visto em algum momento alguma resolução ou alguma explicação. Porque se for para pegar ali aquelas questões de geometria ali, a primeira vez, não sai. Em 6 minutos ali na pressão, não sai. Assim, foi muito bom, sabe? Valeu, realmente, assim, valeu abrir mão, porque na verdade você abre mão de estar com a tua família, de estar em lazer, para ajudar gratuitamente vários colegas, né? Então, assim, valeu demais. Assim, eu tenho muita gratidão por você, assim, por tudo que você ajudou. Assim, me ajudou também, muito, muito. Aprendi demais, assim, foi muito legal, foi muito bom esse momento que a gente passou virtualmente junto.